Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, e à sua disposição um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon 3289-3580 e o telefone da nossa produção 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, o Jaime diz que você tem o DNA da Rádio Trianon, Marcos Calazans. Claro que tenho, o maior orgulho. Adoro estar aqui, Zancopé, adoro estar aqui com a família da Trianon e com os ouvintes. Também conosco o jornalista Mário Lúcio Marinho. Prazer tê-lo aqui, Marinho. O prazer é meu, né, Zancopé? Sempre, né? Eu sempre gosto, primeiro que é muito bom a gente estar falando, de saber que tem pessoas ouvindo, né? E segundo, com uma bancada assim tão importante que a gente mais aprende, né? Do que passa qualquer tipo de lição. Também conosco o advogado Dr. Sérgio Coleoni Liotti. Prazer, Dr. Sérgio. Prazer, Zancopé. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se a gente consegue colaborar com alguma coisa aí, um debate entre amigos. Bem aqui. Próximo, eu preciso. Um debate sensível, a gente vai escutar. E um debate entre amigos aqui é importante a gente colaborar um pouquinho. Na OAB, atualmente é presidente da Comissão de Parcerias e Patrocínios, é isso? Isso, da Associação Lapa. E também conosco o advogado Benedito Marques Baluque Filho. Baluque, prazer tê-lo aqui. Todo meu, Zancopé. Bom dia a todos. Com muito carinho. Você é professor de Direito do Trabalho na Universidade de São Francisco. Perfeito. Mas eu vejo o teu nome sempre nas mídias ligado à maçonaria, é correto? É correto. Também fazemos um trabalho junto a essa ordem de 2 séculos no país, né? Você é grão-mestre, é esse Perfeito. o título? Eu dirijo a maçonaria no estado de São Paulo, do Grande Direito do Brasil. Por que a maçonaria é tão escondida? Ninguém fala nada de maçonaria, é um mistério. Boa pergunta. Todo mundo gostaria de fazer essa pergunta. Faça, Calazans. Você acabou de fazer. Na grande verdade, a maçonaria ela é uma entidade não governamental, como qualquer uma outra, comprometida com a paz, com a família, com a humanidade, com a filantropia, com a caridade, né? O que existe é uma mistificação que nós buscamos desmistificar, né? Mas aos poucos nós fazemos isso. Os segredos da maçonaria podem ser revelados? Pode, não há segredos da maçonaria. Ah, não? Não há segredos. Que triste. Não há segredos. A maçonaria teve um papel importante na independência do Brasil, né? Não tem dúvida. A maçonaria ela está no Brasil desde 1822, né? E agora há 300 anos, 1717 na Inglaterra, no mundo, né? Então nós temos uma historicidade de 195 anos e durante esse período surfamos muitas etapas no país, né? Saímos do Império, passamos pelo Estado neoliberal de Getúlio Vargas, entramos na ditadura, entramos na Nova República, viemos ao regime democrático. Então a maçonaria sempre esteve dentro desse processo, nessa estratégia que nós colocamos de um trabalho político em prol do país, né? Diz que os maçons são extremamente corretos, né? Tem muito político maçom ou tem muito maçom político? Olha, nós estamos construindo agora muitos maçons políticos, né? Tivemos um período no nosso país em que a maçonaria tinha uma leitura estratégica do nosso país, né? Para você ter uma ideia, só a guisa de informação, Marechal Deodoro da Fonseca proclamando a República no país, né? E instala o primeiro ministério com 8 ministros maçons. E ao lado dele, Quintino Bocaiúva, que era o único civil, cavalgando, comemorando essa data, né? E a partir dessa proclamação da República até hoje, nós sempre tivemos os melhores homens da maçonaria, não no comando do país, muito pelo contrário, mas no auxílio a essas pessoas que fazem do nosso país esse país de esperança, de fé e um país de um futuro muito maravilhoso que todos nós queremos. Antes de eu entrar na pauta específica, Mário Lúcio Marinho, tivemos mais uma morte de torcedor ontem, teve uns negócios terríveis, a gente teve morte no Paraná, parece que no Rio também. No Rio tivemos aí naquele Flamengo e Botafogo, né? De tiroteio da torcida, polícia, e é um negócio assim
não dá para a gente explicar esse tipo de comportamento do futebol. Todos nós sabemos que futebol é diversão, é alegria, é a coisa melhor que tem você estar brincando com o seu amigo que torce para outro time, você faz aquelas gozações, essa coisa toda, mas tudo dentro de um contexto civilizado, né? Mas já de uns tempos para cá, não é nesse momento em que nós estamos vivendo aí essa divisão através, a partir aí das redes sociais, né, que todo mundo começou a ser inimigo de todo mundo, então, mas já há bastante tempo, né, a gente vem vendo a violência entrando de forma assim muito forte no futebol, o que é absolutamente lamentável, né? E esse jogo aí, o Curitiba e Atlético, teve um componente especial, e que o jogo acabou não acontecendo, né? O Atlético e o Curitiba não assinaram com a TV Globo a venda dos direitos, né, para transmissão dos jogos. Todos os times do Paraná assinaram, menos os dois. Então os dois resolveram fazer uma transmissão através da internet para o público, né? Transmissão aberta, sem cobrar nada e tal. Acontece que o presidente da Federação Paranaense, cujo nome me falha agora, ele já vem brigando com os dois times já faz tempo. Inclusive na última eleição... Ele quer ser amigo da Globo e não dos times. Não dos times, né? Na última eleição, ele foi reeleito, parece que no ano passado, os dois times apoiaram um candidato que foi derrotado. Então dali ficou aquela mágoa, né? Aquela briga ali. E para esse jogo aí, de repente, o presidente da federação avisou para os juízes que o jogo não poderia começar enquanto não saíssem do gramado os profissionais que iam transmitir através do canal YouTube, né? Mesmo que nós estamos transmitindo gente que fala aqui. Exato. E paralelamente, correndo ali por fora, o Esporte Interativo forneceu os profissionais para transmitir, deu apoio técnico, né? E tem uma cara de pau, o Esporte Interativo falou, não forneci nada. Eles pediram licença e resolveram fazer um freelance. E aí o juiz não deixou começar o jogo, né? O jogo está aí sob júdice e tal. Quer dizer, um problema ali, uma briga dos dois times contra a federação, contra a rede televisão. A Globo, por sua vez, disse que não tem nada a ver com isso, que ela não podia, de forma alguma, impedir a transmissão, já que ela não detém os direitos desses times, né? Então essa briga política aí acabou frustrando os 20 mil torcedores que foram lá, ficaram prejudicados, não houve jogo, né? E mais do que isso, pior ainda, lamentar a morte desse torcedor. A morte do botafoguense, que vocês estavam comentando, a primeira notícia que saiu foi que ele tinha tomado uns tiros e tal. Isso. De um torcedor que tinha passado atirando. Não, de um policial. Ele policial é desse agora do Atlético. Não, tudo bem, mas primeiro do Botafogo era de um policial que tinha atirado, depois era uma briga de torcedores e aí nada disso. Sabe o que foi que aconteceu? Mataram o camarada com espeto de churrasco. Olha onde chega a crueldade. Espeto de churrasco. Espetaram o cara não sei quantas vezes lá e mataram. Nesse caso agora do Paraná, a informação que eu obtive é que a Globo tinha oferecido R$1 milhão para os times. Esse é um dinheiro para uma transmissão que não tem cabimento mesmo, né? Então eles resolveram dizer, não queremos assinar, não queremos esse dinheiro e vamos partir para a internet. Mas de qualquer maneira, está começando a acontecer um movimento de perturbação e que vai mudar esse quadro que a Globo sempre teve nas mãos. A Globo sempre deteve isso nas mãos, sempre fez o que quis. A gente é obrigado a assistir jogo de futebol à noite depois que acaba a novela. É ou não é? O camarada que está no estádio perde o metrô porque passou do horário. Eles não estão nem aí com essas... Então, e essa coisa agora parece que começa uma reação forte dos times. E o primeiro exercício é esse do Paraná. Vamos ver o que vai acontecer. Que a coisa está mudando, tá? Só acrescentando só mais uma informação que você disse. Eu apurei também que foi o seguinte, como os dois times não assinaram com a Globo ofereceu a eles R$1,5 milhão para dividir para os dois pela transmissão desse jogo único, né? E eles pediram 3 milhões. E a Globo resolveu que não pagaria, ficaria só nisso e tal. Então foi essa desavença aí, a questão do dinheiro. Valuc, algo eu gostaria de complementar também, que na verdade Globo, internet, Atlético, Curitiba, mas nós temos um fato.
Qual é o fato? O fato é que isso é uma questão recorrente. Sempre nós temos morte nos estádios. O que nós estamos passando agora, Zancopé, meus amigos, é que nós estamos num momento em que a população está tensa. Nós estamos numa crise econômica sem precedentes. Nós estamos com o exército desempregado. Nós estamos com a esperança falida. Nós estamos sem um descortino, sem um futuro que possa nos deixar felizes. Então qualquer coisa que hoje mexe nessa massa sensível e triste é perigoso, é complicado. Então nós não podemos tratar a questão apenas uma questão recorrente, alguém morreu. Não é isso. Nós temos que verificar uma coisa. Nesse momento hoje, tudo que não poderia ter acontecido foi o que aconteceu agora. É verdade. Algo a acrescentar, doutor? Sim, na verdade assim, é uma questão, além de todo esse cenário político que está por trás disso, que o doutor falou agora, Globo, briga de televisão, de emissora, eu acho que o probleminha envolve um pouquinho mais, eu vou mais além, segurança pública. No país hoje nós não temos segurança pública, seja ela para qualquer tipo de situação, para situação de estádio de futebol, que é uma alegria da população, como o doutor falou, milhões de desempregados, hoje nós temos alegria do povo talvez é assistir o jogo do seu time. Ele não pode levar porque não tem a segurança pública devida, adequada, o governo não se manifesta, cada vez mais o governo encolhe os recursos da polícia civil e militar, não põe policial na rua, e a gente fica à mercê desse cenário político que está acontecendo. Outro assunto, a conferência de 2 milhões de assinaturas coletadas pelo Ministério Público Federal para a iniciativa popular propondo 10 medidas contra a corrupção, checará apenas se os formulários foram preenchidos de modo correto, com nome completo, endereço e número de documentos. Não haverá verificação da veracidade das informações nos cartórios eleitorais. O assunto gerou polêmica após a Justiça ordenar ao Congresso que analise a proposta sem alterá-la. Nós temos 2 advogados na mesa, o Dr. Sérgio Coleoni, o Dr. Benedito Baluc e os jornalistas Mário Marinho e Marcos Calazans. Quem pode traduzir isso daqui para mim? Vamos ouvir a parte legal primeiro. Baluc, Dr. Sérgio, como é que é isso aqui? Na verdade, Zancopé, esses projetos de iniciativa popular, antes de se discutir a vontade do cidadão, hoje, para você fazer um partido político, você precisa de milhões de assinaturas. E o Tribunal Superior Eleitoral confere cada uma dessas assinaturas. Confere mesmo? Confere. Pelo menos, legalmente, diz que confere, né? Porque houve um partido que conseguiu a sua legitimação e o outro que não, aí porque diz que não dava as assinaturas. E o questionamento de que o primeiro que foi aprovado foi conferida a assinatura e se o outro foi conferido porque não dava mesmo. Agora, o fato é que esse trabalho do Ministério Público Federal, muito bem encabeçado aqui pelo nosso procurador-chefe, o Tiago Lacerda Nobre, é um trabalho que precisava ser feito o filtro. Foi feito esse filtro quando do projeto de iniciativa popular da Fiat Limpa? Não foi. Aí o que acontece? Um deputado vai ao Supremo Tribunal Federal e faz esse questionamento. E o Judiciário, como só pode trabalhar quando provocado, o que ele fez? Mandou, então, dar o cumprimento. Quer dizer, na verdade, não partiu da Justiça, partiu de um próprio deputado que não tem interesse nenhum em ter uma lei de 10 medidas contra a corrupção. Mas, doutor, se for preciso, nós falamos o nome dele. Pode falar. Mas... Não tem problema nenhum, é o Bolsonaro, né? É o Bolsonaro. Filho, o Eduardo, Bolsonaro, filho. Bolsonaro pai, Bolsonaro filho, tudo Bolsonaro, né? Sim. Mas, doutor, você acha que, com a sua experiência, que é possível realmente conferir 2 milhões de assinaturas? Eu acredito que não. Até porque faltam vários filtros para isso, né? Ou se respeita a vontade popular ou põe essa vontade popular em dúvida. E o que não pode é colocar a vontade do povo em dúvida. O povo colocado em dúvida é um perigo para a nação brasileira. Sabe que eu acho que agora se encontrou um caminho viável, que é esse que você acabou de dar a notícia. Porque o ministro Fux foi quem mandou devolver o projeto, porque
na opinião dele, um projeto que sai da população não pode ser modificado. E eles modificaram quase que todo o projeto na Câmara dos Deputados. Então ele devolveu baseado nisso. E aí o presidente da Câmara resolveu que queria certificar de cada assinatura, o que é uma estupidez, uma bobagem, não tem o menor cabimento. Peraí, como é que é, cara? É uma bobagem. Não é o teu comentário, a informação. O presidente da Câmara mandou de volta. Falou, vamos checar assinaturas. São só 2 milhões de assinaturas. Vamos dar uma checada, é fácil de checar. Mas, dá uma olhadinha nisso. Mas agora, em função da pressão que ele sofreu, que não foi fácil, que aliás eu vi na internet esses dias, o pessoal brasileiro é criativo, né? E eles estão mandando um e-mail ou um YouTube, ou seja lá o que for, para os deputados, né? Reclamando, fazendo pressão, é evidente, né? E essa pressão funciona, né? Porque você imagina a quantidade de coisa que eles devem receber lá, né? Funciona. Se funciona. Ô, louco! Algum político fica preocupado. Mas tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Funciona, e a gente teve exemplos esses dias aí, né, de projetos que foram tirados rapidinho. Exatamente. De um dia para o outro. Né? Funciona assim, isso funciona. Na madrugada, Então agora acho que arrumaram um caminho bacana, porque é viável, vai demorar muito pouco tempo e não vão jogar fora um projeto espetacular, que é esse das 10 medidas, né, contra a corrupção. Que a Câmara mudou completamente, porque não interessava às indústrias que foi o projeto passasse. Eu entendo que a questão das assinaturas é uma questão de admissibilidade da votação. É apenas para se verificar se houve ou não fraude, se houve ou não erro, se morto, falir, gente que morreu aí assinou esse documento, porque isso é uma questão de admissibilidade. Quanto à questão do conteúdo das 10 medidas, isso não tem discussão. Até porque as 10 medidas agora foi esquartejada. O próprio Congresso Nacional já entrou em discussão, eles acabaram com elas. Sim, mas na verdade eles estão indo para o que é mais importante, a admissibilidade, os 2 milhões. Se eles entenderem que tem 1.999.000, levanta a proposta. Independente do que esteja na lei. O que prova que de repente os canalhas não querem de forma nenhuma que a coisa ande. É isso que revolta. Nós estamos conversando aqui atrás e alguém diz o seguinte: você viu o tal do Bolsonaro, rapaz? O camarada está ganhando uma força. Vão acabar elegendo esse Bolsonaro em função do quadro que está aí. Vão acabar elegendo esse camarada. Escuta o que eu estou falando. E que não é nada bom para o país. E vão acabar elegendo, porque é uma canalhada que ninguém aguenta mais, pô. É o Trump brasileiro? É uma coisa parecida com isso. Acho que até pior. Eu concordo com o Dr. Benedito no seguinte sentido. Essa questão das assinaturas realmente é a parte legal, é de admissibilidade. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Quanto tempo vai ficar para a conferência dessas assinaturas? Mas eles não vão mais conferir Agora não vão mais conferir, acharam um outro caminho. Na verdade, é o que o senhor falou, eles estão desviando o foco. Claro, não interessa. Para não levar adiante o projeto. Calazans, você que participou da entrevista com o Vitória, era candidato e depois de eleito. Nada, ninguém acreditava. Depois conversamos com ele como ele. Não estava eleito já? Às vésperas, né? Não estava eleito não. Agora diz que ele não está varrendo tanto quanto o Haddad varreu. Vou ler a notícia que o prefeito de São Paulo admitiu que a prefeitura teve problemas no pré-carnaval. Críticas ao acúmulo de lixo nas vias por onde passaram blocos e a organização da circulação de pessoas e veículos. Por isso que eu disse que ele não está varrendo tanto quanto o Haddad varria. Olha, eu morei muitos e muitos anos na Vila Madalena. Morou no pré-carnaval, não no carnaval. Graças a Deus um anjo me ajudou, consegui vender a casa e mudei de lá. Mas meu pai é fundador da Sociedade de Amigos da Vila Madalena. E um dos meus irmãos, meu pai já faleceu e pediu que ele tocasse. Ele toca com uma força louca, ele adora aquilo e tudo isso.
O que estão fazendo com a Vila Madalena e agora com Pinheiros é uma brincadeira. Zancopé, você não andava por lá esse final de semana. Você não conseguia se mover. Não andava pela cidade. Ali eu sei porque eu tentei passar por lá e você não consegue andar, não vai para lugar nenhum. Quem mora nessas regiões está bombardeado. Se sair de casa não volta. É o fim do mundo. É nego fazendo sexo na rua. É o cara. Droga rolando de tudo quanto é jeito. É um negócio impressionante. É uma coisa que dá uma tristeza louca. O prefeito Dória é que está chegando, né? Ele está acabando de chegar. Pelo menos demonstra boa vontade de tentar ver se consegue dar um jeito nisso tudo, de agradar o folião e agradar o morador. O morador, que culpa que ele tem? A Vila Madalena não é o pessoal da Vila Madalena que participa do... Não, é de São Paulo inteiro que vai para lá. Depois voltam para suas casas, gostosões, bacanas. E quem mora lá não está ferrado. É uma coisa que dá medo, dá tristeza, é uma coisa horrorosa. Que eu espero que o prefeito Dória consiga resolver isso de alguma maneira, espalhando aquela massa para o São Paulo. Então, já que tem que fazer, espalha aquilo. Vai para o Sambódromo, não é um bom lugar? Ninguém quer ir. As primeiras medidas dele parece que foram... Não, eu morei na Vila Madalena há muitos anos. A Madalena ainda era uma criança, era chamada de Lena. Ou Madá. Mas eu digo o seguinte, parece que o Dória já começou... começou a agir de uma forma... Né? Porque a gente tem que ver, né, que o carnaval existe mesmo e vai existir. Tá? Então é preciso, como você disse, tentar diminuir o prejuízo das pessoas que moram ali, né? Essa limitação de horário de duração lá dos blocos, da festa, dos blocos, a limitação do número de participantes do bloco. É claro, ele limitou em 30 mil, ninguém vai ficar contando lá para ver se tem 30.001. Confere as assinaturas. É o mesmo cara que vai conferir a assinatura que vai ficar lá olhando se tem 30 mil mesmo ou não, né? Mas eu acho que está indo num caminho certo. Mas ontem, né? aquele Baixo Augusta tinha horário de 9 horas para encerrar, 21 horas, que... Foi longe, né? Foi longe. Não tem isso, não se... Não sei. Pois é, o que eu estou dizendo, eu não acredito assim que alguém, ainda mais no primeiro momento hoje, né, no primeiro carnaval. Não, nem deu tempo, né? Ele mesmo citou hoje que esperava 300 mil pessoas na movimentação para São Paulo no carnaval e chegaram a mais de 700 mil. Aliás, então está todo mundo perdido ainda, né? Eu ouvi hoje um comentário de um especialista em vida, talvez, não sei. Existe um especialista em vida, assim, comportamento? Deve ter, né? Tem especialista para tudo. Um vidólogo, vamos dizer assim. Vidólogo é bom. Ele dizendo que é o seguinte, que quanto pior ou quanto maior é a frustração das pessoas, quanto mais aperto as pessoas passam, maior vai ser o carnaval. Sabe? Porque ali é que o cara... Né? Extravasa. Então o que a gente prevê para esse carnaval é o caos total, porque o ano que passou foi terrível, né? Se esse pessoal for extravasar agora, vai ser um negócio terrível. Tá tudo bombardeado. Né? Vamos falar um pouco. Você viu o Dória, né? O Dória, ele está aí, revestido de bons princípios, tudo. Agora, ele está com uma equipe maravilhosa, né? Ele está com uma equipe de técnicos, né? E é uma pessoa, eu conheço, embora não sou cidadão em São Paulo, eu moro em Mogi das Cruzes, não voto em São Paulo, mas eu admiro como ele está montando essa gestão dele. Eu acho que, falando em esperança, eu acredito muito que o Dória talvez não dê todas as respostas para esse estado, para essa cidade, mas vai saber administrar muito bem os 60 bilhões do orçamento de São Paulo, voltada a uma gestão eficiente. Eu acredito muito nesse camarada, até porque eu fiquei muito simpático quando ele falou para mim: eu não sou político. Isso daí me chamou muito a minha atenção. Deus te ouça. Sou gestor. Então, Dr. Sérgio Collione mora na Vila Madalena, foi à Vila... Você é jovem da mesa aqui, você é o jovem da mesa. Foi na... Ele é o frequentador. Foi na Vila Madalena nesse final de semana. Frequento, na verdade. Olha lá, viu? E não mora, o Calazans mora onde? Pergunta onde ele mora, pra você ver. Na verdade, meu sogro e minha sogra moram na Vila Madalena, na Rua Girassol. E lá tava um caos, bloquinho na paralela de trás, na própria rua.
Eles chamam de bloquinho. Não conseguia se sair para ir ao mercado e uma padaria, porque as ruas interditadas, uma barulheira do lado de... Você não confrontava o som, você não escutava música alguma. Não é que eu sou contra o carnaval, não é nada disso. Eu gosto, eu acho que o povo tem que se divertir mesmo, tem que extravasar, mas concordo com o Calazans, tem que ser um pouquinho mais descentralizado. E a prefeitura, eu acho que ela fez isso. Semana passada teve um bloquinho, vamos chamar assim, no Memorial da América Latina, mas também foi um caos total. Fecharam-se os portões, parece que teve mais de 10 mil pessoas lá, o pessoal querendo entrar, querendo sair. Acabam quebrando tudo. Eu vou contar. Viu? As ruas no entorno... A terceira maior cidade do mundo, né? Sim. Não vamos esquecer isso. As ruas do entorno, o pessoal urinando na rua, sujeira que fica, efetivamente... Mas se sair para urinar fora, você perde o seu lugar. Perde o lugar, não dá para assim curtir. Funciona o carnaval. E agora eles estão colocando fogo nos sanitários químicos, né? Sim, estão depredando. Mudaram o ônibus para o sanitário químico, então ninguém vai mais mijar, né? Doutor Baluch, o senhor falou sobre o gestor Dória, né? Atividades turísticas ligadas ao carnaval devem movimentar 5 bilhões e 800 milhões de reais. A previsão é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Mais da metade desse valor ligado a serviços de alimentação. Mas isso ainda é 6% menor do que no ano passado. Tem uma expectativa sobre isso? Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes em termos econômicos no nosso país, não há dúvida nenhuma. Mas as pessoas gostam de diversão, o carnaval é uma história, o carnaval é mais do que um evento social. É absolutamente necessário. Eu acredito muito no turismo do Brasil. Eu acho que o Brasil ele é um país que tem condições imensas de desenvolver um turismo simplesmente fantástico. Faltam as infraestruturas, né? Mas eu estou aqui, eu acredito que o povo brasileiro daqui para frente vai começar a ver uma luz no fim do túnel, principalmente em termos de crescimento da receita voltada ao turismo, né? Eu quero acreditar também que as atividades turísticas ligadas ao carnaval, que não é só a hotelaria, nós temos também a movimentação, a logística urbana, tem uma série de... Tem uma indústria toda por detrás disso, de né? tinta, de tecido, tudo. Mão de obra. Zé Copé, eu sou um homem otimista por natureza. Eu sempre fui uma pessoa assim que eu mantenho sempre meu pensamento positivo. Até porque eu acho que hoje criticar um doente que está na UTI, é melhor você dizer que o pijama dele é bonito, né? Então eu acredito muito no nosso país e acho que o carnaval vai alavancar o nosso país para começar a sairmos dessa crise que nos assola, né? Ainda lamento um pouco que a Constituição Civil ainda não está acenando com essa retomada, mas quero eu acreditar que a partir do mês de junho desse ano nós vamos ter novos ares para solaparmos essa dívida, que é essa dívida social incrível que o país tem. Doutor Baluch, o senhor acredita que o Brasil começa depois do carnaval mesmo? Eu acho Você está falando julho? Eu acho que eu e 99% da população brasileira, né? Infelizmente é verdade. Mas já estão falando aí que é a partir de junho que nós vamos ter uma retomada, né? Eu acredito que o carnaval, depois do carnaval começa o ano. Marinho, você como jornalista começa depois do carnaval, Marinho? Depois do carnaval. Antigamente era depois do ano novo, né? Sim. Depois do carnaval. Eu acho, na verdade, que é depois da Semana Santa, né? Porque se estão fazendo a conta para junho, quer dizer, depois da Semana Santa. O Baluch colocou aí, junho vai alavancar, já é depois da Semana Santa. Depois da Semana Santa. Agora, sobre esse negócio de cair o investimento, né? Cair a arrecadação, a expectativa e tal, isso cai mesmo, porque nós estamos vivendo uma crise, né? E o carnaval de rua, eu acho que ele contribui muito para que caia isso, porque ninguém compra fantasia para o carnaval. Carnaval de rua, o cara bota uma fitinha aqui na cabeça e ele está fantasiado, né? Não tem aquelas fantasias, bailes, aquele negócio todo, é um negócio muito popular. Então, você vai na 25 de maio, você compra lá fantasias gastando R$10, R$12. Então isso acaba caindo mesmo, como aliás está caindo tudo aquilo que depende de arrecadação do povo, de um modo geral. Restaurantes caem, né? Cinemas, teatro e tal, e o carnaval também faz parte desse bolo, né?
Doutor Sérgio, fez as contas desses 5 bilhões de reais do Carnaval? Olha, Zancopé, é difícil a gente falar porque o país realmente está em recessão, né? As contas do jeito que estão, você pega, vamos colocar a indústria, vamos chamar assim de indústria do Carnaval. Sim. Né? A indústria do Carnaval gera emprego, vende tecido, vende tinta, vende carros, vende tudo. Mas vamos se limitar sim, assim, sim. Só no... Por isso que eu disse indústria. A engrenagem é perfeito o comentário que você fez, mas vamos se limitar pelo menos só... Do Mário Maria vende tiaras também. Mas é o ingresso do Sambódromo. Você acha que efetivamente a população tem recurso para pagar isso? Você vai além de, eu não sei, confesso que eu não sei, mas deve estar em torno de R$100 aí o ingresso para entrar no Sambódromo. Deve ser por isso, vai ser mais ou menos. Vai ficar bem na ponta. Né? Vê de longe. Vê de longe. Aí ele vai tomar um lanche. Ele vai tomar alguma bebida. Quanto que ele não... Os gastos indiretos com isso? Não tem. Não tem condições. A população, do jeito que está a crise, não consegue suportar esses custos. Calazans. É isso mesmo. Eu acho que é uma maneira da população desopilar o fígado, isso sim, e de uma maneira ruim, né? Como você vê, é uma coisa selvagem, é uma selvageria, não tem o menor, é uma falta de educação que não tem tamanho. O Carnaval pode tudo. O Carnaval pode tudo. Aliás, eles vão para isso, né? Já vão bombados, já sai bombado de casa. Uma coisa que eu achei interessante, no sábado, eu saí da minha filha e estou voltando, falei, não vou voltar pela Vila Madalena, porque ela mora ali nas Perdizes. E eu fiz a bobagem de pegar a Sumaré. E tinha um comando monstro. Eu acho que eu levei 40 minutos para conseguir atravessar aquele trecho da Sumaré. E era um comando do assoprar lá o trequinho lá. O bafômetro. Bacana. Tem que fazer na cidade toda mesmo e pegar essa turma. Porque eles saem bombados de casa. É uma coisa monstruosa que está acontecendo. É falta de educação, é um povo mal educado. É uma juventude mal educada. Essa é a verdade da história. O que você vê, independente de classe social, independente de qualquer coisa, talvez incentivados ou impulsionados por toda essa crise, não tem emprego, não tem perspectiva, não tem não sei o quê, então acabam desafogando nisso. Algo tem que ser feito. E eu não acredito que o Carnaval seja um ponto de arrecadação de dinheiro para a cidade. Eu não acredito nisso. Primeiro que o turista de fora não vem, porque não vem para o Brasil, pelas notícias que eles recebem lá fora. Não vem sequer para o Brasil. Para o Rio de Janeiro, então, nem pensar. Né? Nem pensar. Então, eu não acho que... Eu não sei de onde eles tiraram esse número, mas eu não acredito nele, não. Vou só fazer uma observação do que ela falou aí, que é importante, só um tópico. Educação. Em 1822, só para buscar um marco, né, nós tínhamos 574 universidades no mundo. E o Brasil não tinha universidade. Até os anos de 1970 nós tínhamos o Mobral ainda. Em 1922 nós tivemos a primeira universidade. 100 anos de uma legião cultural incrível. E pasme, a nossa USP é de 1934. Ao passo que a América Hispânica hoje discute universidades do ano de 1750 a 1820. Então isso daí é fruto de toda a legião cultural que nós temos, né? Um país jovem, de 128 anos de república, de uma tenra ainda democracia, e nós estamos vivendo esses momentos, nós estamos nos adaptando a cada dia. Mas sem sombra de dúvida, o nosso grande problema é a educação desse país. É isso aí. O governo não dá educação, porque senão o povo aprende a votar, Baluc. É interessante. Aprender a votar é um problema para políticos, os mesmos que estão bloqueando as medidas contra a corrupção. Eles agem da mesma forma. Você tão perfeito que eu fico quieto. É isso mesmo. E pensar que o Pelé foi tão patrulhado há 50 anos atrás, quando falou que o povo não sabia votar. Baluc, doutor Baluc, o senhor é grão-mestre no Grande Oriente. Tem Grande Oriente, tem Pequeno Oriente também ou não?
O Maior Oriente. Existe o grande é um nome que é usado no mundo, né? Sim. Em termos de maçonaria. Existe grande e grande loja, né? Grande Oriente e grande loja. E grande loja. É uma denominação interna administrativa apenas. São duas ramificações. Duas entidades que fazem o mesmo fim, né? O que é o GAP? Que o Wanderlei diz que tem o GAP no... Na verdade é o GEAP, né? GEAP, que é o Grupo Estadual de Ação Política, né? Ele é um grupo que busca congregar a sociedade civil como um todo, discutindo os problemas locais, principalmente os problemas municipais, e esse Grupo Estadual de Ação Política servindo como um instrumento para reforma, para levar a vontade da população junto às entidades municipais, principalmente junto à Câmara de Vereadores, aos prefeitos, tudo, e também o apoiamento de candidatos a cargos eletivos, né? Como na política partidária. Não necessariamente apoiar maçons, apoiar homens de bem que comungam de 3 princípios: ética na política, moralidade pública e transparência dos atos administrativos. E esse negócio é divulgado ou é segredo da maçonaria? Divulgado, aberto, absolutamente para toda a população que queira participar disso, em todos os nossos 645 municípios, onde temos representação da maçonaria. A maçonaria congrega não só ela, mas também os amigos de bairro, sociedades comuns dentro do município, para discutirmos a política. Não essa política partidária que está aí, mas a política diária, a política que realmente todos nós queremos, né? Eu acho que essa é uma participação que nós, da maçonaria, estamos fazendo hoje no nosso Estado. Nós nunca tivemos alguém da maçonaria na mesa, assim, que pudesse discutir maçonaria. O Calazans está curiosíssimo. Sabe uma coisa curiosa? Eu tinha um amigo que dizia, pô, eu sou maçom. E ele era rapaz, eu falei, como é que pode? Não é maçom, coisa nenhuma, é mentira dele. E a gente ficava na turma falando... Ele falou, não conheço maçom, rapaz. Maçom aperta a mão da gente diferente. Eu fiquei com isso na cabeça há anos. Mas como é que será que é o... Diz que tem um sinal que aperta o dedo, não sei o que é. Tem essa história, não? Não existe nada disso. Como também não existe o fato do maçom ser comedor de criancinha, e nem que o maçom ele é um adepto de uma seita diabólica. Muito, pelo contrário, nada disso. Tem isso também? Tem bastante, tem muita. Tudo que é folclore existe. Né? E o sinal da assinatura, 3 pontinhos da assinatura? Também não é propriedade da maçonaria. Aquilo foi um costume. Eu, por exemplo, sou o grão-mestre da maçonaria de São Paulo, eu não assino com 3 pontos. Então não é uma obrigatoriedade, uma assinatura. Mas muitos deles assinam. Muitos assinam, como conheço muitas pessoas que não são da maçonaria que também assinam. Que acham bonito e colocam aqueles 3 pontos no final. Na verdade, a maçonaria ela é uma entidade com 195 anos de historicidade, que eu acredito que... Eu não conheço uma outra instituição que conseguiu ter esse tempo de história sem uma mácula, sem uma nódoa na sua trajetória no país. É uma entidade de pessoas sérias? Voluntária, ninguém ganha dinheiro. É uma entidade que está aí para desenvolver o bem e a caridade ao próximo, protegendo a humanidade, fazendo com que o fardo humano fique mais leve, né? E qual é a nossa grande função? A nossa grande função é melhorar o homem. A maçonaria só tem um objetivo para com o maçom: torná-lo um homem melhor. Se torná-lo um homem melhor, ele será o melhor pai, o melhor amigo, o melhor cidadão, o melhor tudo. E aí nós fazemos esse trabalho, e naquilo que nós podemos ser útil, fazemos as nossas atividades benevolentes e filantrópicas. Hoje temos aí 6 hospitais, por exemplo, do câncer, 4 com direções da maçonaria. Aquilo que circula nas redes sociais sobre o hospital em Sorocaba é real? Que a maçonaria que dirige um hospital em Banco de Olhos em Sorocaba, sim, a maçonaria dirige. É real. Também dirige o Jornal Cruzeiro do Sul em Sorocaba. Também dirige a Casa Monteiro Lobato e um asilo de 4.000, uma creche de 4.000 pessoas também. Tudo real. Lá em Sorocaba? Em Sorocaba. Nossa, Sorocaba, se não for maçom, não vive lá. Nós falamos... Tem hospital, tem asilo, o mundo hoje fala que a maior entidade benemerente e filantrópica social da maçonaria da América do Sul está em Sorocaba. Perde para alguns países da Europa. Beleza. Sabe o que é interessante, doutor? A explanação que o doutor fez aqui, porque eu confesso, minha ignorância, eu não conhecia. A maçonaria ajudar não só os maçons, porque eu sempre tive essa ideia de que a maçonaria é uma organização fechada e que se ajudam entre si. Mas eu confesso que eu desconhecia essa ajuda para o próximo. Rapidamente, para não ocupar muito tempo, como é que se pode chamar uma sociedade secreta
uma sociedade que tem endereço próprio, CNPJ, tem os seus estatutos registrados, títulos e documentos. Como é que você pode dizer que a maçonaria é uma entidade eminentemente política se ela congrega no seu meio todas as pessoas dos mais diversos partidos? O que nós somos é ideários, nós somos apartidários. E não há um clube entre nós. Há quem diga, por exemplo, que o maçom que entra na maçonaria fica milionário. E fica mesmo. Mas milionário de cultura, milionário de discernimento, de inteligência. Não existe... Agora, tem que combater isso, né? Isso é um combate perpétuo que a gente está tendo em todos os lugares. Nós sempre somos chamados de pessoas a par da sociedade, mas pela história de segredos que houveram no passado, né? É isso aí. Dr. Sérgio Coleoni, a Justiça de São Paulo abriu uma exceção no novo Código de Processo Civil, permitiu arresto de bens de uma empresa antes mesmo da decisão judicial sobre a confusão patrimonial com outra companhia do mesmo ramo. É que a Telefônica cobra dívida de 1 milhão da DTS executada e não apresentava ativos bastante para liquidar o débito ou uma eventual penhora. Eu acho que essa decisão aí foi de grande valia e vai ser utilizada como precedente aí para outros processos. Primeiro que eu vou expressar minha opinião aqui quanto ao novo Código de Processo Civil, que eu acho que foi um retrocesso essa obrigatoriedade de criar um incidente para desconsideração da personalidade jurídica. Eu acredito que isso vai de encontro aí à celeridade processual. Porque criar um incidente quer dizer que você tem que discutir, entre aspas, um outro processo dentro do processo principal. Então, tem todos os mecanismos processuais de defesa, decisão, enfim. Nessa decisão específica desse caso, eu acho que utilizou-se como parâmetro o que vinha ocorrendo no passado. E a Justiça do Trabalho é pioneira nesse sentido. Eu acho que não pode se atrasar o rito do processo em detrimento de um arresto, de uma penhora, de meios eficazes para a execução. A Justiça do Trabalho, hoje em dia, muitas vezes não há nem pedido da própria parte interessada, o juiz já desconsidera a personalidade jurídica, manda bloquear bens do patrimônio dos sócios e assim vai. Eu acho que também é um pouco exagerada tal atitude, mas de certa forma ela garante a eficácia da execução do processo. Então, se eu te intimar para você pagar e te falar que você vai ter uma penhora online na sua conta, você não vai deixar o dinheiro lá. Então eu acredito que a eficácia a Justiça do Trabalho conseguiu. Em contrário ponto a isso, o novo CPC ele criou esse incidente, que tem algumas exceções, como por exemplo quando você faz o pedido na própria inicial. Ora, se você cria um incidente, você vai discutir tudo isso, se teve desvio de patrimônio, se teve confusão patrimonial, se existiu fraude de execução, se a pessoa criou-se uma empresa para desviar receita, faturamento, bens, você perde a efetividade. Pode ser que quando você decidir sobre esse incidente, lá no futuro, não existe mais patrimônio, não existe mais dinheiro em conta, não existe mais bens para ser penhorado. Então, minha opinião é que esse incidente criado com o novo CPC, ele retarda um pouco e dificulta essa eficácia. Em contrapartida, essa decisão foi muito bacana, que eu achei, minha opinião é que foi favorável à eficácia da execução, e que o juiz entendeu que essa empresa são empresas coligadas, a DTS desviou esse patrimônio, esse imóvel, para uma empresa que chama ANSW. Essa ANSW presta serviço no mesmo endereço da DTS, com os mesmos sócios, com os mesmos objetivos. Está totalmente demonstrado que trata-se de uma fraude de execução. Então não existe por que criar um incidente para se demonstrar isso. Eu acho que a decisão do juiz já está demonstrado, foi assertiva, foi perfeita. Doutor Maluf, o senhor que é professor de Direito do Trabalho. Eu
eu parto do princípio que nós estamos vivendo agora uma nova época com o Código Civil. E essas presunções que nós temos assim, olha, é culpado, não é culpado, é muito perigoso a gente fazer isso. Nós vivemos num momento em que a presunção da inocência hoje, ela está sob questionamento. Está aí o Supremo Tribunal fazendo isso, e nós vivemos até um clima, com uma decisão dessa natureza, de insegurança jurídica, que não é bom para todo mundo. Eu não gosto de nenhuma exceção dentro da regra. Eu entendo que as exceções, elas são perigosíssimas. Eu acredito que essa confusão patrimonial tem que se dar o direito à outra parte, para ela pelo menos dizer que não há uma confusão. Então você não pode, através de uma via de exceção, já submeter alguém ao castigo. Eu acho que isso daí é um retrocesso ao nosso Código Civil, é um retrocesso à cidadania. Não estou defendendo a empresa A ou a empresa B, não é esse o nosso objetivo. Eu só entendo que essa questão de despersonalização é uma questão muito delicada. Eu tive um caso de despersonalização, um caso muito delicado, que eu fico até meio inibido aqui para falar, mas já transitou em julgado, já não é mais o caso. Eu entrei com uma determinada ação a favor de um cliente meu, num caso trabalhista, e essa empresa se julgou insolvente. E eu procurei os integrantes dessa sociedade e não encontrei. E na hora que eu fui trabalhar a despersonalização, caiu aí sobre os ícones da política brasileira. Então eu tive 3 polos nessa ação. Eu tive o Lula, Zé Dirceu e o Partido dos Trabalhadores. Foi classificado ali, se defenderam tudo e pagaram o crédito que tinha que pagar. Então você fala, a despersonalização, ela é uma coisa que ela tem que acontecer dentro do processo. Quando eu não conseguir mais chegar ao meu credor, ou ao devedor do meu cliente, aí sim eu parto para poder despersonalizar. Agora, fazer o contrário, do jeito que estão fazendo, essas exceções são um perigo ao Estado de Direito, principalmente na implantação agora de um novo código, que grande parte dos próprios advogados estão se adaptando. E sem dizer que agora tem um procedimento totalmente eletrônico, que também tem muitos advogados que são excluídos digitalmente, que mal estão acompanhando essa evolução. Então, com calma, eu volto a falar. Eu sou a favor do direito da justiça, mas sou contra qualquer questão de exceção. Doutor, mas o importante nesse caso, na verdade, lógico, respeitando toda opinião contrária, mas o simples fato do arresto não quer dizer que ele não vai ter meios para fazer sua defesa. Ela só está garantindo o patrimônio para a execução. É uma verdade. Mas baseada numa questão de uma confusão patrimonial. Tréplica. Baseada numa confusão patrimonial. Quando se fala em confusão, é porque você sabe quem é o devedor. Então, primeiro, vamos saber quem é o devedor. Depois pode fazer o resto que quiser. Um caminhão de melancia aqui, para cada um carregar a sua, sendo que eu não como melancia. Doutor Benedito Balucchi, advogado, doutor Sérgio Coleoni, advogado, o jornalista Marcos Calazan, jornalista Mário Lúcio Maria. Eu não posso deixar de me referir à primeira página do Jornal da Tarde que você sempre gosta, maravilhosa. Quando perdemos na Copa de 82, a foto daquele menino chorando lá, aquilo você que colocou a foto, não é tua, né? Mas você que editou a foto. A foto brilhante do Reginaldo Manente. Editou é o termo correto? É correto. Eu editei, até porque eu fiz um corte na foto, então houve esse trabalho de edição, né, para valorizar o rosto do menino. E jornalisticamente, na época, também foi um avanço muito grande, porque dificilmente, até aquela época, não tenho isso, não conheço isso, era de uma primeira página de jornal sem manchete, né? A manchete era a cara do menino chorando, porque na verdade ele estava quase chorando, que é o que causa mais dor ainda e mais impacto, né? Sim. Que ele tinha assim um queixinho constrito assim, ele tentando segurar e ao mesmo tempo com o peito estufado. Todo mundo lembra dessa foto, né? Acho que todo mundo lembra. Foto... Eu não posso deixar de registrar toda vez que ele está do meu lado. Toda vez que eu sou chamado aí na faculdade para falar, então essa foto é emblemática, fala-se dela. O Reginaldo Manente, grande fotógrafo de uma sensibilidade incrível, tá?
a gente é muito amigo, hoje ele mora no interior. Ele fala comigo, Marinho, eu tenho sempre que ficar lembrando o que você fez da foto e tal, porque toda a exposição que ele faz, ele tem fotos fantásticas, fotos lindas e tal, maravilhosas, mas toda a exposição que ele faz de foto, a mais visitada, a mais comentada é a capa do Jornal da Tarde, aquela capa. Mas ele apresenta ela no todo ou editada, como você fez? Não, ele apresenta ela editada, né? Como todo você mundo se fez? lembra, como eu fiz, né? Como eu fiz. Tirou até o Lucas Neto da foto, que estava no pé da foto ali. Que na verdade não foi um trabalho assim, o menino estava no meio da torcida, aí o grande trabalho do fotógrafo, né, que ao invés de ele ficar fotografando o jogador lá, cabisbaixo, ele esqueceu o futebol e virou para a torcida para procurar alguém, né, que simbolizasse aquela derrota, né? E ele encontrou esse garoto. A mãe do garoto estava do lado, né? E o que eu fiz foi tirar quem que estava do lado exatamente para buscar aquele rosto, né? aquela emoção. Mas se ele não tem essa sensibilidade, né? Ele não teria, essa foto não aconteceria. Marinho, você tem contato com esse homem hoje ou não? Não, ele é um advogado, mora em Curitiba. Quase todo 5 de julho se fala nessa. Alguém faz uma reportagem, lembra e tal, né? Então eu sei que ele está em Curitiba, ele é um advogado bem sucedido e tal, né? E eu falava que se não fosse a sensibilidade dele, não haveria essa foto, né? E se não fosse também a minha felicidade de fazer o corte que eu fiz, essa foto não sairia, porque essa mesma foto, ela esteve na redação do Jornal da Tarde, na redação do Estado. E o Estado não publicou a foto. Tem uma outra foto de impacto que você publicou também no Jornal da Tarde, da perna do Mirandinha quebrando. Nossa Senhora. Foi em 1974... Não tinha nascido. Não tinha. Esse eu não confesso que eu não acompanhei. Não tinha nascido. São Paulo e América de Rio Preto. Uma foto do Domício Pinheiro, no momento exato em que o Mirandinha foi chutar a bola, ele chutou a canela do adversário, que não foi uma jogada de violência, não quebrou por causa da jogada de violência, de acidente mesmo, né? Pegou na canela e quebrou o osso da perna, então parece virado assim, o osso pro outro dobrado. lado, dobrado e tal, um negócio, realmente um impacto, um negócio assim terrível, né? E foi foto de Prêmio S, né? Ele ganhou o Prêmio S, que é a maior premiação do jornalismo. A do menino ganhou. E só para terminar, outra que eu tive também. Maravilha. Isso é uma aula de jornalismo que. A outra que eu tive a felicidade de publicar foi uma foto de uma chegada de um prêmio de motociclismo no autódromo de Interlagos, que o cara caiu, a moto passou e ele passou também, né? E tem a sequência dele caindo, vendo rolando e tal, e ganhou. Ele ganha a corrida. Ganhou a corrida. A moto passou, em primeiro. A moto em primeiro e ele em segundo. Eu gosto sempre de registrar, porque são momentos maravilhosos de um jornal que não existe mais, né? É uma pena, né? Mas uma história, mesmo. Não existe mais, Jornal da Tarde, e o Mário Lúcio Marinho até discutiu para publicar aquela foto do Mirandinha, porque você teve que cortar a foto, teve que virar a foto. O redator-chefe não queria publicar na primeira parte. Aí eu falei com ele, você está perdendo a chance de publicar o Prêmio S de fotografia, porque a página já tinha sido diagramada e a foto que precisavam na primeira página era horizontal, aquela estava vertical. Eu falei, tudo bem, eu vou dar lá no Caderno de Esportes, né? Mas entre dar no Caderno de Esportes e dar na primeira página do jornal, a valorização é outra, né? E aí acabou que ele se rendeu e publicou. Mário Lúcio Marinho, obrigado por essa aula de jornalismo, você deu tão rápido aqui. Muito bom. Muito bom o papo. O grande desse programa aqui é que quando essa aula já acabou, né? É como um papo no bar, você batendo papo com os amigos, trocando ideias, é muito bom. Calazans, quer fazer alguma pergunta sobre maçonaria? Aproveita que o grão-mestre Baluque... Não, ele já... Como é que é? Aperta a mão? Como é que é? Não, tinha um truque, negócio da mão, que eu não sei o que acontecia. Como é que é? Tinha, Baluque, confessa, Baluque. Cumprimenta o Calazans aí, que ele quer saber se é verdade. Não existe nada disso, tudo isso é folclore, vai pro mim que é folclore. Eu penso a vocês que isso é folclore. Aperto de mão, o que é também? Os 3 pontinhos na assinatura. Também folclore.
Glória. Está tudo na internet hoje em dia? Tudo. A maçonaria, como eu disse para vocês, esses segredos não existem mais. Os segredos Quer dizer que existiam. Não, existiu enquanto você não tinha esses meios de divulgação hoje, né? Não é bem segredos, né? É como uma missa que tem o seu sacramento, né? Sim. Vai perguntar para o padre qual é o segredo? Não, é o jeito dele fazer, né? Isso não tem nada que esconder de ninguém. Doutor Benedito Baluch, que agradeço a tua gentileza. Muito obrigado, gente. Calazans, do nosso meu querido Mário, o meu querido doutor Sérgio, com muito prazer. Estamos muito aí, bom. Como diz o maçom, de pé e ordem. Doutor Sérgio Coleoni, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Obrigado, é um prazer bater um papo aqui com os amigos e o tempo passa muito rápido aqui. Marcos Calazans, é sempre muito agradável. Obrigado, viu, cara? Sempre muito agradável. É uma delícia estar aqui com vocês e com os ouvintes da Trianon. Teu filho, o teu fã e o Carlão lá de Moema. Ô, Carlão, de você. Gente muito boa. Obrigado. Eu agradeço de coração que você venha sempre aqui. Mário Lúcio Marinho, mais uma vez, agradeço tua gentileza de participar do nosso Gente que Fala. Sempre de pé e a ordem ali. É esse o termo? Mandar um abraço para Madá, né? Para Madá, Mandar um abraço para Madá. Grato, Marinho. Você sabe, né, Zé Copé, que sempre que você liga eu estou à disposição e falo mesmo, porque só falta pagar pra gente vir, viu? Que é tão agradável que eu falo assim, pô, mas eu vou ganhar para fazer, é isso que eu gosto. Essa parte aí acho que vai entrar num conflito terrível. Vai ser naquele caso da confusão aí, que nós vamos ter que vir no Código Penal, né? Grande abraço, Marinho. Grande abraço. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza, na direção da TV Guarulhos Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.